Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos ver mais um trechinho aí desse pedaço do programa do Padre Paulo Ricardo. Esse é o vídeo 2 sobre o Sínodo, né? Já falei aqui que o Padre Paulo Ricardo também participa de um programa lá numa rádio da cidade dele e ele falou sobre sínodo e também o tema, né, desse sínodo que é a sinodalidade, comunhão, missão e participação. Já fiz a parte 1, né? Então depois você assiste, vou deixar na tela final. Mas agora vamos para esta parte 2 que é muito interessante, onde nós vamos saber quem é que odeia esse sínodo aí da sinodalidade, né? Quem odeia a sinodalidade? É isso que ele vai falar hoje. Mas deixa eu só colocar aqui, né? Porque senão o pessoal vai começar a xingar. Esse vídeo é de um ano atrás, tá bom? Mas tudo que ele fala tá dentro do que é e continua sendo o sínodo, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui e também não esqueça de compartilhar, né? Se inscrever e ativar o sininho. Lembrando que todo comentário deve ser feito com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Vamos para o React? Vamos para o React. Mas como que acontece isso na prática? Eu quero partilhar com vocês um texto fantástico, né? De um autor da Idade Média. Você vai dizer assim, aí lá vem Padre Paulo com essas coisas antigas, né? Padre Paulo com essas velharias, sim, você vai ver que é muito moderno. É um escritor medieval chamado Jacopo di Varazze. Ele escreveu uma obra famosíssima chamada Legenda Áurea, onde ele conta a vida dos santos. E quando ele conta a vida de São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, né, ele diz que um dia São Domingos estava no convento, todo mundo dormindo. São Domingos estava na igreja rezando. E de repente ele viu um frade lá na igreja. Mas esse frade, na verdade, era o diabo disfarçado de frade. Domingo chegou e disse: o que você está fazendo aqui? Ó? Já tem recolhimento, etc e tal. Aí o diabo chegou e disse assim: não, você é quem está pecando, porque você está abrindo a boca na hora do grande silêncio, você não devia estar falando comigo. Aí o São Domingos olhou direito para o frade e viu que era o diabo. Ele reconheceu que era o diabo. Aí, então, São Domingos repreendeu o diabo, né? E então obrigou o diabo a falar. Fala para mim, como é que você tenta os frades quando eles estão no coro para rezar? Se reúne para rezar o ofício, né? Liturgia das horas. Como é que você tenta os frades? Aí o demônio falou: eu tento os frades no coro, na hora da oração, porque eu faço eles chegarem tarde e saírem cedo. Na hora de rezar. Ah, tá bom. E aí, São Domingos, e como é que você tenta os frades no dormitório? Ah, é fácil. Lá eu faço eles dormirem muito e deixar suas obrigações. E como é que você tenta os frades no refeitório? São Domingos perguntou pro diabo. Aí disse: no refeitório é fácil. É mais e menos. Como assim mais e menos? Tem uns que eu faço comer mais. E aí eles ficam gordos, obesos, glutões. Mas tem outros que eu faço comer menos, porque eles acham que estão sendo virtuosos, mas eles ficam sem energia para servir a Deus. E como é que você tenta os frades no locutório? Locutório é sala de visita, né? Na nossa linguagem, assim, para adaptar. Ah, no locutório, esse lugar é todo meu. Quando eles se reúnem, eu faço eles falarem bobagem, etc e tal, ninguém ouve ninguém, etc, etc. Muito bem. Agora eu vou ler o texto para vocês, hein? Agora vem a parte mais importante. São Domingos, então, pegou o diabo e conduziu até a sala do capítulo. O que é a sala do capítulo? É o lugar onde tem a sinodalidade no mosteiro, ou seja, onde os frades se reúnem para decidir as coisas da comunidade. É a sala do capítulo. São Domingos conduziu o diabo ao capítulo, mas quando chegou diante da porta, o demônio não quis entrar de forma alguma e disse: estou lendo aqui, hein? O texto de Jacopo di Varese, que no seu, né, Varazze,
no seu Legenda Áurea. Nunca entrarei aí. Olha só, como o diabo odeia a sinodalidade, né? Nunca entrarei aí, que é para mim um inferno e um lugar de maldição, onde perco tudo o que ganhei nos outros lugares. Quando faço algum frade pecar por alguma negligência, logo depois, nesse lugar de maldição, ele purga essa negligência na presença de todos. Ele é admoestado, é acusado, é criticado, confessa e é absolvido. E dessa forma eu sofro por perder tudo que ganhei em outra parte, que me alegrava. E dito isto, o diabo desapareceu. Então vejam o que quer dizer participação. Quer dizer isso. Nós queremos caminhar com Jesus. Primeira parte, comunhão. Mas se não tiver diálogo, se não tiver correção fraterna, se não tiver esse saudável debate onde a gente tem nessa sala do capítulo, onde o diabo não gosta de entrar, não vai ter sinodalidade. Por quê? Porque Jesus chamou os apóstolos para estarem com ele, mas foi difícil essa caminhada com os apóstolos. Os apóstolos rivalizavam entre si no caminho, brigavam, né? Brigavam, sim. É interessante, o Jesus, que foi o primeiro reitor de seminário, né, os seminaristas dele brigavam para ter os melhores lugares. Jesus, que foi o primeiro bispo diocesano, na diocese de Jesus, os padres brigavam entre si, né? Os seus apóstolos. É necessário que a gente então entenda que nós precisamos nos corrigir mutuamente, né? Então tem participação. Aí tem sinodalidade, tem diálogo. Não é uma questão de luta pelo poder, quem vai mandar, mas é uma questão de estar disposto a mudar. O meu irmão é o meu médico. Esta é a coisa importante da participação. Bom, esse vídeo eu acho que ele já explicou muito, né? Então só vou trazer uma reflexão aqui de quando eu ouvi esse trecho e depois eu reouvi e reouvi e reouvi, porque vale muito a pena, né? Até ouvir novamente aí agora no período do sínodo e refletir muito sobre isso, né? Desde que esse tema do sínodo, né, sinodalidade, ele veio à tona, muitas pessoas começaram a ficar incomodadas. Algumas porque não entendiam essa questão, então existem muitos assuntos que dentro da igreja a gente vai aprendendo conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos conversando com os irmãos, e aí a gente vai aprendendo, né? E é esse o tema da sinodalidade, tanto que quanto mais você pesquisa, mais você vai descobrindo as coisas. E quando ele chega no final dessa história aí, né, da sala do capítulo, eu lembrei muito de que não que lá dentro não vai ter as discussões, enfim, mas o quanto este sínodo, né, e todos os outros sínodos, eles estão sendo muito atacados e principalmente com assuntos que não estão sendo debatidos lá. Por exemplo, a questão da dúbia aí que a gente já falou dos cardeais, já falamos aqui também que o cardeal Fernandes já disse que neste sínodo não terá esses temas, porque esses temas têm que ser na visão dele, tá? Tem que ser debatido com mais profundidade, enfim, que agora os temas a serem debatidos é como a igreja pode ter mais comunhão, como a igreja pode participar mais, como a igreja pode ser mais missionária nos seus ambientes, né? Então, quando eu ouvi isso do padre Paulo Ricardo, eu pensei, por isso que existe tanto ataque. E às vezes é ataque porque nós somos ignorantes, nós não sabemos o que está acontecendo. Às vezes é ataque porque nós temos medo do que pode vir e vir algo ruim para a nossa igreja. Às vezes tem alguns ataques que são maldades, são premeditados, né? São pessoas que muitas vezes querem outras coisas em relação ao sínodo. Existem muitos tipos de ataque. Mas olha o que o padre Paulo Ricardo nos ensina. Ah, Gil, mas esse vídeo é de um ano atrás, tá, gente? É de um ano atrás, mas ele deu uma aula
sobre sínodo, sobre os temas propostos e sobre a sinodalidade. E se nós formos ver, eu estou acompanhando aí o sínodo todos esses dias, assembleias, né, que estão sendo, os trechos dela que estão sendo liberados, e também toda a questão do briefing que o Ruffini vai passando ali. E o que você vê não é a mesma coisa que estão falando lá fora. Então você vê que tem uma discrepância, uma discordância muito grande. Por quê? São esses ataques. Se foi feito este convite para a igreja parar lá nessa questão do sínodo, e nós também dentro da nossa cidade, da nossa paróquia, é porque Deus quer nos mostrar algo. É porque talvez nós não estamos vendo que nós estamos fazendo muitas coisas erradas. Erradas dentro da paróquia, dentro de uma liturgia, dentro de uma pastoral, dentro da minha vida. Talvez nós não estamos vivendo os sacramentos como nós devemos viver. Talvez nós não estamos dialogando da forma como nós devemos dialogar como Cristo. Talvez nós estamos atacando tanto as autoridades porque nós estamos achando que nós somos a autoridade suprema ou porque nós somos os ungidos de Deus e que nós temos que mostrar toda a verdade, mas nós não abaixamos a cabeça e não reconhecemos aquilo que nós temos que fazer de melhor dentro de nós, né? Deixar que o Espírito Santo haja. Então, eu achei uma história, assim, muito interessante e que eu não podia deixar de partilhar aqui, até porque esse é um trechinho que ele fala aí do tema que é proposto por esse sínodo, que é a participação. Como que as pessoas participam hoje? Como que elas podem participar da melhor maneira daqui para frente, depois desse sínodo, da exortação? Como que nós podemos participar? Né? Então, achei muito interessante nesse ponto e no ponto também em relação aos ataques, porque sempre quando nós estamos e buscamos a vontade de Deus, nós somos muito atacados, gente. E nós, como cristãos, nós temos que ter esta dimensão espiritual. Quanto mais nós formos atacados, nós devemos colocar o nosso joelho no chão e falar com Jesus se é isso mesmo, se nós estamos no caminho certo. E se Deus confirmar por meio de todas as suas grandes graças, permaneçamos mesmo diante de tantos ataques. Porque, né, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, né, aqueles que buscam a fazer a vontade de Deus. Nós podemos não ter o prêmio aqui, mas nós, em nome de Jesus, teremos o prêmio lá na outra vida, junto com o nosso Cristo, né? Então aí eu quero agora fazer esse convite a você. Se você quiser, volte no vídeo, ouça novamente, né? Leia não, ouça novamente essa história, reflita aí o que você entende que Deus quer mostrar para você dentro da sua vida, dentro também daquilo que o seu coração está em relação ao sino, né? E como está a sua participação na igreja. Você tem ido na missa? Você tem participado de outras pastorais? Como tem sido a sua participação nos sacramentos, na confissão? Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não vai na missa? Né? Como está a sua participação dentro do seu matrimônio, da sua família? Como que está o seu sacramento do crisma? Você tem ido à missão ou não? Você está mais dentro de casa? Houve alguns relatos aqui de uns vídeos anteriores de que algumas pessoas disseram que por conta de tudo isso que elas têm visto, das pessoas falando mal do Papa Francisco, colocando informações que não são verídicas, elas não estão conseguindo mais ser católicas praticantes. Não são todas as pessoas que comentam, é uma ou outra, mas nós precisamos também nos preocupar com isso. Por isso que é importante você saber como você está participando, para ver como você deve participar daqui para frente e como você pode ajudar as pessoas a participarem também. Tá bom? Então não esquece de deixar aqui sua reflexão, como que está sendo sua participação e também deixar o seu joinha aqui no vídeo, porque ele ajuda muito o canal a crescer, então nos ajude a crescer deixando o seu joinha, também se inscrevendo e ativando o sininho e, claro, né, compartilhando este vídeo com as pessoas que você acredita que precisam ouvir esta história, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!